Vamos dar início? Vamos começar agora já. Boa noite a todos. Boa noite a todos aqui presentes, a todos que estão aqui nos assistindo. Primeiramente, eu quero agradecer ao professor Rodrigo por ter aceito o convite de participar da nossa live. Também a professora a Grace Kelly. Por agradecer aos dois por terem aceitado e estar aqui na nossa live sobre a temática os desafios e os avanços do ensino de Libras na área de EAD e também educação remota. Bom, eu vou me apresentar. Me chamo Marcelo Ranzula. Este é meu sinal. Também tem o professor Rodrigo e a professora Grace. Estes são o sinal deles. Eu sou professor de Libras da Universidade Federal de Rondônia, sinal UNI. Este é o sinal da UNI. E hoje nós estamos aqui nessa live. Vamos trocar informações, bater papo, uma conversa falando sobre o ensino da área da língua de sinais de forma remota e de forma EAD. Então, por isso, devido a essa questão da pandemia, e é uma problemática mundial que está ocorrendo. Então, por isso, por conta dessa pandemia, hoje nós da área vamos vendo como é que tá esses desafios que foram nos dados sobre essa questão da educação e esses avanços, essas adaptações que podem serem feitas para essa área que é uma problemática mundial devido à questão da pandemia. Então, vou começar falando resumidamente sobre um pouquinho da minha história aqui e também de uma mundial de uma forma bem resumida. As pessoas que estão nos vendo, elas têm sentido muitas vezes essa problemática mundial sobre essa questão da pandemia. Então, por isso, tem feito muitas adaptações. São situações novas que estamos vivenciando hoje. Quero agradecer aos intérpretes que aqui estão presentes, fazendo as nossas vozes, a Jamile, que é intérprete, fazendo de voz, e também o Emanuel Vitor. A Jamile, ela é tradutora e intérprete de Libras, também da Federal de Rondônia, da UNI, e o Emanuel, ele também é tradutor e intérprete na UNI, e ele é bolsista. Trabalha como bolsista. Quero agradecer aos dois por terem aceitado o convite, por estar aqui participando conosco nessa live, como tradutores e intérpretes de língua portuguesa. É muito importante a gente começar explicando um pouquinho sobre a temática e um pouquinho da história do ensino DAD no mundo, no Brasil, de uma forma geral. Por quê? Nós podemos começar falando sobre a importância que tem sobre essa questão da história para as pessoas hoje que são jovens, que têm acesso às lives, como elas estão vivenciando as experiências como era antes, ao processo de educação à distância. Verdadeiramente, o mundo hoje, ele está vendo essa questão, começou esse processo de educação EAD de uma forma bem diferenciada. Hoje, a educação à distância,
ela começou de uma forma bem básica. Sua estrutura com as tecnologias eram muito fortes, que ajudavam muito no processo de ensino. Mas antigamente não era, era muito diferenciado de como é hoje. Vou explicar para vocês um pouquinho da história da educação à distância, para mostrando algumas coisas que aconteceram para vocês verem como era esse processo de educação à distância, como começou a primeira vez, a segunda, a terceira e como chegamos até hoje, como estamos. A primeira vez que teve processo de educação à distância, como ocorreu? As pessoas, elas estudavam e elas necessitavam fazer cursos ou mini cursos de superiores, cursos técnicos na área. E aí era uma distância. Então a estrutura que utilizava era como precisava fazer textos. E esses textos eram de uma forma era tecnologia utilizada também. Mas o principal o que que era dessa tecnologia que eles utilizavam à distância eram as cartas. Então, a primeira tecnologia era dos textos, era das cartas, depois começou a datilografia, que as pessoas utilizavam, ou também imprimiu de uma forma de a manivela os papéis, e assim eram enviados. E com isso, foram tipos de ensino que também foram utilizados há muitos anos atrás. Também faz parte da tecnologia, são textos. E não era simultâneo, não era uma educação simultânea. Então, por isso que algumas pessoas, por exemplo, em São Paulo, queriam estudar, queriam fazer minicursos de desenho, e pediam e faziam, no caso, tinham essas organizações, esses papéis eram todos enviados através via correio. E aí as pessoas elas começavam a estudar, fazer esses mini cursos em casa. E aí outras pessoas de outros estados também, como por exemplo no Rio, queriam fazer mini cursos de desenho, e aí se organizavam. E aí eles recebiam esse material. Já começavam a estudar. E aí, a partir daquele momento, eles começavam a praticar. E aí, depois, eles mandavam, faziam. Então, tinham outros estados também. Então, era não era uma educação simultânea. Havia essa variação. Então, era diferenciada. Hoje, a educação, ela com a tecnologia, ela é mais reforçada. Hoje já conseguimos ter esse processo simultâneo. Então, primeiramente, antes tinha esse processo de ensino desta forma, como eu expliquei para vocês. Era uma tecnologia que era utilizada, os textos, a datilografia, a manivela e outras formas. Então, quando nos eram destinados aos alunos os cursos, por exemplo, os desenhos, eu recebia e aí eu tinha o quê? Eu tinha que fazer as correções, ver como é que é estudar, fazer as minhas anotações de acordo com aquilo que estava sendo remanejado ali para ser. Então, a estrutura tecnológica era aquela. E isso era usado há muito tempo atrás, então foi a primeira forma de ensino EAD utilizada. Era a escrita, era uma forma muito diferenciada. Então, com o uso dos computadores, o acesso, as pessoas elas podem utilizar usar essa tecnologia hoje em dia com o uso dos computadores. A segunda forma de formar à distância, a estrutura principal, a segunda estrutura a ser utilizada no momento,
de educação à distância que foi utilizada, que nós utilizamos, o principal foi qual? A primeira foi a televisão, a segunda foi o rádio, mas a primeira era a carta, como eu falei para vocês, que era manuseada, a gente lia e fazia as anotações a partir daquilo que havia, e aí a gente depois mandava uma resposta, depois da televisão, posteriormente o rádio. A televisão, nós obtínhamos essas informações, nos auxiliava nos estudos. Isso era também uma tecnologia. Também o rádio, a população, elas utilizavam dessa tecnologia, então elas obtinham as informações através, também poderiam fazer os estudos, então também foi uma das formas utilizadas, que também ajudou bastante. A televisão também foi uma das formas, então a primeira foi a carta, segunda foi a televisão e também o rádio. Claro que o mais importante é que nós possamos lembrar que o momento, que as pessoas elas não tinham muitas delas não haviam televisão e era uma tecnologia muito cara. E as pessoas que tinham condições financeiras compravam, mas muitos não tinham. Então, muitas vezes compravam uma televisão na casa e aí os vizinhos iam para poder assistir, ter as informações. O rádio também, quando ele começou, ele também, as pessoas compravam rádio e muitas pessoas não tinham condições, então os vizinhos iam lá para poder obter essas informações. Então, primeiramente, como eu havia dito para vocês, a educação à distância, a estrutura foi as cartas. A segunda, a televisão e o rádio foram o segundo momento. E o terceiro momento, nós podemos dizer que foi já uma somática desses três, porque houve uma nova adaptação tecnológica utilizando esses três. Tem várias outras formas, então eu escolho uma, que eu vou mostrar para vocês. Vou explicar um pouquinho. Antes, quando eu comecei a estudar o ensino médio, tinha o MEC, ele criou um projeto de ensino Telecurso 2000. E esse era usado através da televisão, mas também videocassete. Videocassete. O nome era VHS. VHS. Era uma fita bem grossa que ela era colocada e tinha que ter uso da televisão para poder assistir. Era um curso para as pessoas que estavam fazendo ensino médio e queriam fazer um curso técnico. Então, utilizavam-se dessa tecnologia. Por exemplo, a área de estudos era os professores, tinha televisão, e aí ali eles pegavam essa fita e eles colocavam. E as pessoas que iam para assistir a aula ficavam ali, e aí o professor dava pausa na fita, e aí explicava um pouco, e os alunos obtinham as informações e iam anotando as informações de acordo com aquilo que o professor havia dito. E aí ia passando, e o professor ia pausando e explicando novamente. Então, era uma tecnologia, também foi uma tecnologia utilizada. A televisão e também o videocassete, que era um momento de estudo para essas pessoas que queriam fazer o curso, que estavam terminando o ensino médio, que era o telecurso, no caso, quem queria fazer. Então, utilizavam-se dessa tecnologia.
Então, os cursos, quando completava, essas pessoas, elas tinham ali e elas iam adquirindo esses materiais, guardando todos esses materiais. Então, esses vídeos, eles eram guardados ali, e aí, quando ia ter novamente um novo curso, a pessoa já ia lá e pegava, colocava outra fita. E assim ia tendo. E com isso ia utilizando. Então, chegou agora o quarto momento, que é o do ensino com o uso da tecnologia à distância, que agora é um momento tecnológico que começou de uma forma bem básica, que o principal era o quê? Era o computador. Agora, com a era da informação, a informática, né, com a tecnologia que nós temos, hoje nós temos o quê? Nós temos a educação de nível superior, né, as faculdades, as graduações, né? A graduação, hoje, né, nós temos toda uma estrutura, né, de informação, mais o quê? Agregada à internet, né? Nós temos as faculdades agregadas com essas tecnologias, né? Juntamente com a internet, com um preparo para ter essa educação toda na modalidade à distância, né? Nós temos também, né, educação de nível superior, de diversos cursos, diversas graduações, diversas faculdades, né? E é claro, o quê? O MEC tem, né, o regulamento e precisa ser seguido esse regulamento. Claro que às vezes as graduações podem, sim, algumas serem à distância, que combinam, né, com a metodologia, mas algumas graduações não podem, né, não combinam, não precisa ser feita essa adaptação tecnológica ainda. Temos, né, algumas limitações. Por exemplo, né, graduações em letras libras. Hoje nós temos, né, na modalidade à distância, essas graduações. O Letras Libras hoje nós temos. E depois o professor Rodrigo vai falar, né, a professora Grace Kelly também vão falar melhor sobre esse tema. Mas hoje, né, estamos apresentando, né, já temos vários tópicos das histórias da educação. Né? Eu vou falar 3 pontos. O primeiro seria o quê? E nós temos quatro áreas bem fortes dentro da educação à distância. O que acontece, né, geralmente de problemas, né, por exemplo, igual hoje com a pandemia que nós estamos passando com o novo coronavírus, é da educação nos desafiar, né? Quais são os desafios que a educação, né, nessa modalidade à distância nós temos, né, o ensino remoto. Como que isso nos instiga, né? Como que isso afeta os professores, né? Por exemplo, nos municípios, nas secretarias estaduais, que precisam se adaptar. Como que ocorre, né, com as aulas remotas? Olha, geralmente nós temos a diferença, tá? Vou explicar essa diferença da educação à distância e do ensino remoto, ok? O que seria? Né? Na modalidade à distância, a metodologia é pronta, nós temos a estrutura, nós temos uma ementa que segue um regulamento que é próprio para isso. Já no ensino remoto, o que ocorre? Nós, né, tipo, o que estamos passando hoje no mundo, precisamos, né, acabamos necessitando o quê? De uma adaptação. E utilizamos do quê? De videoaulas, gravamos professores, pegamos o conteúdo e colocamos numa plataforma. E quem pode, vai lá, acessa, tem um site da universidade, consegue assistir o vídeo. Mas, por exemplo, aqui, o que está ocorrendo na modalidade remota, a maioria das aulas são ao vivo, né? Elas precisam ser assistidas. Hoje, por isso, né, que é um desafio, né? Isso que o coronavírus fez,
de causar essa necessidade de ter a educação remota é que nos desafia hoje. O que seria, como que eu poderia linkar a educação à distância e essa educação remota? Qual que é esse desafio para mim? Eu como professor, eu, Marcelo. Eu entendo claramente qual que seria o desafio. O meu desafio como professor também, o Rodrigo, a Grace Kelly podem falar disso. Aqui no Brasil, como que os professores surdos e também os professores ouvintes de língua brasileira de sinais, como que eles se adaptaram a essa educação, ao ensino remoto da Libras, né, a essa educação. Como que esse ensino remoto, né, nos desafia. E também a todos os professores, né, de várias outras disciplinas se sentem desafiados num momento como esse, que eu preciso, né, que nós todos precisamos nos adaptar, porque nós não temos uma opinião formada, nós não temos uma estrutura 100% perfeita para poder estarmos preparados para a educação à distância. Por exemplo, é por isso que hoje, né, nós estamos aqui, né, fazendo essa live, estamos aqui interagindo. Como que é essa possibilidade, esse ensino? E isso melhora? Estamos caminhando a passos mais leves, né? E agora, né, eu quero convidar o professor Rodrigo, eu vou dar a palavra a ele para ele falar justamente sobre o ensino, né, remoto e também educação EAD, no ensino da Libras, né? Peço que o professor Rodrigo comece a falar, vou passar a palavra a ele. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Agradeço imensamente o convite que o Marcelo fez para nós estarmos aqui falando de uma temática tão importante, né, sobre o ensino à distância e também a modalidade remota. Agradeço também aos intérpretes, a Jamile, ao Manuel por estarem aqui hoje, por terem segurança, né, de estarmos juntos aqui falando dessa trajetória, falando também de como que é a diferença que nós temos hoje em relação ao passado. Eu vou falar um pouquinho, né? Eu vou resumir uma história falando das diferenças, né? Igual o Marcelo fez, né? Nós não estamos realmente 100%, né? Depois que começou, eu fiz algumas descobertas hoje, né? Nas escolas, como assistindo às aulas, frequentando as aulas na modalidade à distância, ou que seja, né, no ensino remoto. Isso nunca aconteceu comigo antes, né, de estar estudando, né? Depois que eu formei no meu terceiro ano, quando eu fui para a faculdade, que eu comecei a estudar na graduação, era lá em Goiânia, no meu curso de Letras Libras, na minha faculdade, eu estudando, eu continuei estudando durante 4 anos a minha graduação. Após a minha graduação, quando eu terminei, e isso sempre na modalidade presencial, aconteceu de eu ir para um seminário, me convidaram para ir assistir palestras, seminários, mas aconteceu o quê? Começou, né, justamente nessa modalidade remota, que era o quê? A minha pós, quando eu iniciei a minha pós, eu precisava organizar alguns projetos, algumas atividades da minha pós-graduação, e eu percebi que algumas coisas não eram igual antes, que eu tinha aquele auxílio presencial. Eu comecei a ver o quê? Teleconferências, eu tive que mandar trabalhos no e-mail de professor, tinha algumas aulas que eram remotas, e isso tudo na minha pós-graduação. Mais ou menos em 2007, eu iniciei a minha pós. 2017 iniciei minha pós. E quando eu tive o certificado, eu vim aqui para Porto Velho. Eu vim morar aqui em Rondônia. E aqui eu comecei meu trabalho como professor. Comecei a trabalhar e eu percebi, né, com relação a justamente agora, nesse período que nós estamos passando de pandemia, o quê? As pessoas, né, lá de Humaitá, na universidade onde eu trabalho, na UFAM, perceberam o quê? O que mais aconteceu? Isso foi realmente um desafio. Esse ensino remoto, o trabalho à distância, como que ocorre, né? Ou até mesmo comentar um pouco sobre o EAD. Isso me faz lembrar um pouco de antes, né? Como eu já tive essa experiência remota, mas hoje quase não se tinha tanto isso. Agora realmente se é uma necessidade, né? O ensino à distância, como que isso ocorreu.
como que as pessoas fazem, como que se cria tecnologia, como que se tem, por exemplo, temos a plataforma, o Moodle, né? E essa plataforma auxilia, realmente tem segurança ou não tem? Se isso prejudica, como que é diferente? Se nós estamos ou não estamos preparados? Porque hoje, no ano de 2020, é a era da informação. A informação ela se propaga de uma maneira muito grande, de uma maneira muito rápida, né? E hoje as pessoas podem ter acesso a lives como essa que está acontecendo aqui e ter acesso à informação. E antigamente era muito diferente, né? As coisas mudaram. E hoje, com a pandemia de coronavírus, do coronavírus, as escolas, as universidades, as associações, escolas particulares, escolas públicas, eu acredito que o ensino remoto é muito importante, porque ajuda os alunos a não se prejudicarem. Eu imagino, antigamente, né, não tínhamos tanto essas preocupações. E hoje, com o tempo, nós percebemos que esse ensino remoto tem sim a sua relevância, é de fato muito importante para a vida das pessoas que estão passando por esse momento. Então, eu gostaria de falar um pouco, primeiramente, sobre como eu comecei, né, ingressei no ensino de Letras Libras na Universidade Federal de Goiás. Quando se criou, né, o curso de Letras Libras, o polo, né, o primeiro polo, se não me engano, foi remoto, e a gente tinha acesso a assistir às aulas, mas tinha essa possibilidade, mas nós nunca tínhamos tido ela antes, né? Quando eu entrei na pós, como eu havia dito, foi que eu tive essa oportunidade e aí eu me lembrei disso. Mas o que parece é que quando a gente pensa, né, fala assim, mas como é que fica? Será que isso seria fraco, não seria ruim, seria bom? E fazendo uma comparação de como era antes até agora, imaginando um pouco, colocando, né, uma comparação de como seria esse ensino remoto, a sociedade hoje, né, necessita disso para a educação. Eu gostaria de falar um pouco também sobre o que eu penso da importância, né? O que seria o principal, os professores, os alunos também, todos nós refletirmos, pensarmos em como fazer essas aulas remotas. Por exemplo, né, se tivéssemos alguns projetos, imaginar como criar, como ajudar, como melhorar as leituras, como que o ensino remoto pode proporcionar e mostrar o seu papel de importância dentro da sociedade. E eu fico imaginando também hoje com a internet, com relação à segurança que antes nós não tínhamos. Né? Antes nós tínhamos bem pouca tecnologia nessa área e hoje nós temos uma segurança muito maior. Bom, o que eu tinha para falar era isso. Agora continuando, o Rodrigo falou, né, sobre a modalidade à distância, agora a professora Grace Kelly. Bom, falando sobre o que o Marcelo já tinha dito, de como que era antes em relação ao ensino à distância e hoje com as aulas remotas e a educação à distância que nós temos. E essas informações, ou como antes, lá na UFSC, foi o primeiro lugar que teve o Letras Libras, e posteriormente foi difundido pelo Brasil todo. Em 2006, teve a preparação através de Letras Libras no site, de formas bem diversificadas. E aí as pessoas de outras cidades, outros estados que não podiam ir para Florianópolis, elas poderiam participar e se inscrever para estudar de forma EAD nesses polos que a UFSC fez. E elas poderiam estudar, então isso facilitava bastante. Com isso, muitos surdos e ouvintes podiam ingressar no Letras Libras e estudar e fazer o processo de desenvolvimento. Então, posteriormente surgiu os cursos de Letras Libras presenciais
E, posteriormente, com o acontecimento agora da pandemia, houve essas dificuldades de as pessoas terem que ficar em casa, como ela se sentiu antes e como seria hoje. Mas tem algumas universidades que dependem muito, não estão fechadas devido a um semestre, 2 semestres, na qual os alunos estão tendo esse prejuízo e não sabem se futuramente vai ter, se vão continuar. Então, poderiam ter feito antes, ofertado esses alunos para que eles não fossem prejudicados, uma forma de adaptação clara. Então, hoje, muitos professores estão dando palestras, distribuindo atividades. Poderia ter sido feito isso para que os alunos pudessem utilizar a educação remota também, no Letras Libras. E nós ficamos imaginando e pensando, se antes não havia tecnologia, como é que os alunos eles iam aprender? E hoje, com a pandemia, se eles têm que ficar em casa? Então, o uso da tecnologia auxilia bastante nesse apoio. É muito visual. Hoje em dia nós temos vários modos, redes sociais, para poder ter essa aprendizagem celular, computador, e tudo isso facilita no aprendizagem desses alunos. E com isso, eu percebo que antes eu trabalho na Federal de Rondônia, sou professora de lá, estou sempre ali, tendo contato com os alunos. E quando tem seminários que são fora, são muito importantes. Muitas vezes a gente tem vontade de estar presente, de estar nesses lugares, porque participar, e às vezes, devido dos momentos, às vezes tem que pensar positivamente, tem que viajar, tem que ir lá conhecer, mas às vezes tem as dificuldades devido não poder viajar, devido à questão do trabalho, não poder se ausentar do trabalho durante um longo período. E hoje eu percebo que com a pandemia tem muito mais lives, com a tecnologia, YouTube e outras informações. Então, para mim, as informações estão sendo muito mais prazerosas do que era antes. Hoje se obtém mais informações sobre as temáticas. Eu não preciso estar lá presente. Então, negativamente tem a questão da pandemia, mas positivamente tem a questão das informações, que obtém-se mais informações hoje em dia através das lives. Outra questão também que eu fico pensando é, por exemplo, eu trabalho no curso do Letras Libras e também trabalho dando aula na disciplina de Libras e para outros cursos. E tem esses alunos que tem mais de 30, 40 alunos. E eu fico imaginando como seria fazer através do Zoom, não daria. Então, eu fico imaginando como seria dar aula para esses alunos. Eles precisam ter a prática. Então, eu penso como seria se eu utilizaria dessa plataforma que a universidade faz, na qual eu faria os vídeos, colocaria para que esses alunos estudem, trabalhem e façam as atividades de estudo para eles não serem prejudicados. Eu fico imaginando, é complicado essa questão. Então, muitos deles não têm internet, não tem como visualizar, mas seria um estudo diário. O Letras Libras, eu fico imaginando como seria para mim poder fazer as dinâmicas, os trabalhos com esses alunos, como eu iria destinar as atividades na qual eu necessito de prática, como eu posso avaliá-los também. Então, isso é importante pensar nesse momento. Então, por isso, tem um lado negativo e um lado positivo. Hoje, para mim, as informações são muito mais claras. Consigo obter muito mais lives, tem informações, eu posso escolher sobre a temática, eu posso participar e obter essas informações. Então, para mim, isso é importante. Obrigada, professores, ao Rodrigo, à Grace, por ter explicado sobre essa importância. Eu fico imaginando, aqui, organizando essa live, eu fiquei imaginando sobre a importância de falar sobre esses desafios e avanços que o ensino da língua de sinais de forma remoto e AD nos auxilia.
Então, eu penso, e eu convidei esses dois surdos, que são professores, o Rodrigo e a Grace Kelly, que têm experiência antes, como eles trabalhavam de forma presencial, e agora os dois estão trabalhando com a forma à distância e de forma remota. Os dois, eles estão presentes, são surdos, e é muito importante ter esse posicionamento deles sobre essa questão. Já nós três antes estávamos imaginando como seria conversar sobre essa questão. Então, eu quero primeiramente explicar um pouquinho para vocês e falar sobre eu enquanto Marcelo nas lives, também o Rodrigo e a Grace, falando sobre qual seria o melhor, qual seria o certo, o ensino presencial ou o ensino à distância. Não é esse o nosso objetivo daqui da nossa live, não é isso. O nosso objetivo é dialogar, a gente poder trocar as nossas experiências e pensarmos como seria esse processo de ensino. Então, essa educação à distância, no ensino da língua de sinais, como seriam essas adaptações na forma que está mudando hoje em dia? Então, nós precisamos, esse é o momento de nos adaptarmos a essa situação, como o Rodrigo havia abordado, a Grace Kelly também abordou. E eu fico imaginando, eu lembro que antes, a primeira vez aqui no Brasil que abriu o Letras Libras, lá na UFSC, foi a primeira vez o Letras Libras. Então, o Brasil todo tinha algumas pessoas que mudavam para Florianópolis para poder estudar. Antes, eu não tinha como fazer pela minha questão financeira, não tive como, minha família não tinha condições de me custear e me manter lá no período que eu estivesse estudando, em 2006, no caso, quando surgiu o curso de Letras Libras. Então, eu não consegui ir estudar lá. Eu estudei na minha cidade, aqui em Rondônia mesmo, em Rolim de Moura. Eu fiz pedagogia à distância também, na FAEL. Eu estudei na FAEL. Posteriormente, eu comecei a fazer pós-graduação, também à distância. E depois eu passei no concurso para professor de Libras da Uni. E aí eu passei para o mestrado também na Uni, presencial. E hoje eu sou professor, trabalho com língua de sinais de forma presencial na universidade, porque é a Universidade Federal, então nós trabalhamos presencial. E aí eu fico comparando a minha vida, eu fico fazendo todo esse acompanhamento quando eu estudei na FAEL, pedagogia, quando eu fiz pós-graduação, era à distância, e o mestrado, que era presencial, que eu tinha que estar lá, eu fiz o mestrado em letras. E eu fiquei comparando, vendo essa questão do presencial, o sentimento é muito melhor de você estar ali. Enquanto professor da universidade presencial, eu tenho contato direto ali com o aluno, eu consigo dialogar com ele, corrigi-los e ser. Então, isso é muito bom, essa questão do contato, desse processo de percepção do aluno, de entendimento dele e ver as problemáticas e as emoções. Então, eu consigo interagir de uma forma muito mais clara ali com o aluno. E agora, no processo à distância, é mais complicado o contato, devido não ter essa questão com o aluno. Hoje, eu estudo letras libras e é presencial. Estou quase formando na Uníntese, em Selvi, desculpe. E é à distância, metade à distância. Então, tem um professor, tem um monitor, que ele está ali junto conosco. Para mim é ótimo ter a presença dele, porque muitas vezes eu não conseguiria, como eu falei para vocês, estar lá em Santa Catarina nesse exato momento fazendo letras livres. Então, é uma experiência muito boa também. Mas se eu eu fosse estudar o Letras Livres presencial, seria muito melhor, com certeza. Mas nós precisamos entender o quê? Se verdadeiramente o Brasil, se tem a criação do Letras Libras,
se houvesse em todos os municípios, seria impossível. Mas se tem algumas universidades que fazem letras livres à distância, ou bacharelado, ou licenciatura, faz o quê? Fazer a língua de sinais, a difusão da língua de sinais. Então, isso é mais rápido. E também nós precisamos o que pensar, lembrar que o mundo hoje está cada vez mudando. Hoje, devido à questão da pandemia, a área das ciências, da química, estão pesquisando, então estão demorando para descobrir essa questão da vacina. E a área da ciência vai parar por conta disso? Eles vão ficar esperando a química, a ciência descobrirem? E aí a educação vai parar por conta disso? Vamos ser prejudicados? Então, isso é um processo que vai ocasionando. Então, a temática, o nosso diálogo aqui é sobre esse processo de remoto, EAD, para nós podermos refletirmos sobre essa questão. Como vamos fazer essas adaptações? Porque o mundo está cada vez mais mudando, então isso é importante. Nós podemos raciocinar também sobre essa questão. Eu vejo muitas vezes também que hoje tem muitas lives, tem os intérpretes de músicas, musicalidade, tem lives que tem as lives normais, que tem os intérpretes juntos também. Então, isso dá para muitas vezes as pessoas elas estão ali devido com a pandemia, depressivas, ansiosas, então isso dá uma tranquilidade, um conforto linguístico para aquelas pessoas. Então, essas lives também que tem a janelinha com os intérpretes ajuda bastante. Então, é uma das tecnologias. Então, como só obtenção de informações, isso é importante. Eu me recordo que aqui no Brasil, há muito tempo atrás, o YouTube, às vezes, os intérpretes, eles estavam interpretando música e aí ficavam lá fazendo, e aí algumas pessoas viam e opinavam sobre aquilo. Há muito tempo atrás, hoje em dia, você vê o Brasil cada vez mais crescendo, as lives com os intérpretes tendo intérpretes nas músicas das lives. Então, está mudando isso por conta da pandemia. Então, hoje, os cursos de Libras, eles têm dentro essa questão, essa diferenciação. Alguns são gratuitos, outros são pagos. Então, depende muito das lives, a estrutura, se é forte, então depende muito, tem se o profissional, então pensa, o profissional muitas vezes ele tem que pagar, tem que ser custeado com algumas coisas. Antes as universidades, elas faziam videoaulas. Aqui no polo que eu estudei, o curso de Libras, tem 300 pessoas que acessam, e são grupos e eles ficam trocando e utilizam-se da internet. E a internet, ela é cada vez mais um tecido que vai sendo utilizado. Então, nós, como professores, precisamos nos adaptar em relação a isso. Precisamos pensar sobre isso. Exatamente isso, professor, como explicou. Algumas pessoas, surdos ou ouvintes, ou profissionais, que trabalham, eles precisam muitas vezes fazer a criação, ter esse interesse, ter esse profissionalismo também, compreender melhor e saber fazer essas adaptações. Então, que haja mais esses cursos de uma forma remota, de forma EAD, que a gente possa se organizar socialmente. Muitas vezes a gente tem esse anseio em aprender mais a língua de sinais ou outros idiomas que possam estar disponíveis. Mas nós precisamos estudar, é muito importante isso. Então, eu penso que é extremamente importante ter ciência, a questão, o remoto. Infelizmente, o que acontece nesse momento tem o lado negativo e tem o lado positivo. Por exemplo, as universidades federais, os cursos e tudo mais, precisa se desenvolver, mas tem uma problemática. Alguns que moram no interior muitas vezes não têm o acesso adequado da internet.
querem ter essas informações e não conseguem. Muitas vezes só tem o uso da internet móvel e não conseguem. Então, cada vez mais está crescendo. Então, a tecnologia, ela precisa cada vez mais crescer aqui no nosso país. Certo, né? O que o Rodrigo falou sobre essas mudanças, nós, como professores, né, trabalhando, eu, né, assistindo às aulas, após o que aconteceu com a paralisação por conta do coronavírus, essa modalidade remota, né? Eu não tive essa experiência na Universidade Federal, nós estamos esperando, né, o MEC liberar, ainda estamos, né, com as aulas paralisadas, né? Eu imagino, né, como é que seria para nós, professores, né, ministrar essas aulas teóricas, as aulas práticas, como que nós gravaríamos essa sinalização, como que seria também para ajustar também a legenda, né? Como que seriam as atividades, como que seria para colocar essas atividades para que os alunos pudessem, né, entender, como que saberiam, como é que se eles se sentiriam bem assistindo às aulas, né, se os ouvintes conseguiriam interagir, como é que seria esse contato, né? Nós precisaríamos ter isso, se a resposta seria positiva, seria negativa, se seria bom, se não seria tão bom, como é que seria, se as aulas seriam todos os dias, como é que seria esse processo. Então, essa modalidade remota, como eu fico imaginando como é que seria, né? Porque é um tempo realmente muito difícil. Eu estava aqui lembrando, né, com relação aos ouvintes, no começo não tem, parece, não tem uma sinalização segura, ou nunca teve, né, contato com um surdo, né, e né, pesquisando na internet, fazendo cursos, assistindo aulas, né, curso, e o quê? Por exemplo, nós que temos, né, esse contato com a comunidade surda, né, com os ouvintes, essa interação, sente que com o contato isso melhora, mas claro, depende de cada um. E estudando aonde? Na modalidade remota, na internet, como é que seria a experiência, né? Como é que a tecnologia ajudaria a desenvolver, a ter essa mudança, essa melhora no aprendizado de uma sinalização de uma pessoa com ouvinte, nas redes sociais, nas lives de YouTube, etc. Como é que seria isso? Né? Eu vou falar duas coisas para complementar o nosso bate-papo, a nossa interação. A primeira é importante relembrar a importância, né, de que a sociedade tem em relação a essas algumas, né, a nossa sociedade tem dificuldade financeira, né, em relação à tecnologia, né, com relação, por exemplo, a comprar celular, a equipamento de luz, câmera, né, os tablets. Hoje nós temos uma dificuldade nessa estrutura para poder estar tendo esse ensino remoto, né? E o MEC, né, trata sobre isso, de que nós, né, professores, estamos preocupados, né? Por exemplo, nós temos as nossas responsabilidades de comprar, por exemplo, telefone, internet, computador, câmera, etc. E nós precisamos pagar, né, cursos, mini cursos de como utilizar essas tecnologias também. Nós não podemos esquecer o quê? De que o MEC tem a responsabilidade dele também, né, dentro desse processo de ensino. Né, a área, né, os grupos, né, a sociedade, ela precisa cobrar esses recursos ao Ministério da Educação também. O governo federal, ele precisa ter consciência, precisa pensar em cima dessa temática também. Por outro lado, nós temos o quê? Nós estamos, por exemplo, assistindo lives, nós estamos discutindo essas temáticas, vendo como que a educação e o ensino da Libras na modalidade à distância, ou também no ensino remoto, nós temos várias discussões em cima disso. A importância e a relevância de que hoje, no mundo, não é só a Libras aqui, não é só tipo eu como professor estou aqui. Não, não é só isso. Não é só o ensino, por exemplo, só para o surdo, né? É para todos. Nós temos que pensar, por exemplo, que hoje o que acontece, né, com relação ao coronavírus, como que cresceu o número de cursos online, lives, os mini cursos, palestras, sites que foram criados, né?
páginas no Instagram criando, divulgando conteúdo em inglês, em francês, em espanhol, em alemão, e como que isso, ainda mais, né, a palavra, né, hoje a palavra é fluente, né? Por exemplo, cursos de idiomas, nós temos que olhar para isso também, pesquisar, estarmos antenados e saber qual metodologia que eles estão utilizando para o ensino à distância e ensino remoto também. Vários professores de idiomas, olhar qual que seria o método, não é só ficar, em Libras, a minha área de Libras, não, nós temos que olhar todo o resto também, porque foram sim abertos vários cursos de Libras, vários cursos, mas isso nós já temos, mas também tem vários outros cursos que nós podemos aproveitar, nós temos que parar de ficar olhando só para um ponto, a gente pode olhar para vários outros também, aproveitar métodos, materiais, adaptar também, porque isso é de extrema importância, nós temos que refletir em cima disso também, é isso que eu gostaria de complementar. Bom, isso que o Marcelo falou em relação a vários cursos, por exemplo, em relação a inglês e francês, por exemplo, que o pessoal é obrigatório estudar, por exemplo, para um doutorado. Isso, na Libras, claro, é realmente muito importante, mas ter inglês, francês, outros idiomas, como que eu vou aprender para que no futuro, por exemplo, ingressar no mestrado, doutorado, ter essa proficiência? Isso é muito bom. Qual que seria o objetivo? Eu vou ficar focando só no que eu já tenho ou eu posso ampliar e melhorar isso de uma forma ainda maior, né? Então, agora, né, com relação aos estudos de inglês, vários cursos de idiomas, eu tenho 2 mini cursos, né, 2 cursos de inglês. Um deles, né, é um mini curso gratuito, né, com algumas aulas, é bacana, né, tem várias atividades, tem didática, tem metodologia. E o segundo curso de inglês, mas esse já é um pouco mais caro, eu estava pesquisando e tem uma didática e uma metodologia excelente e voltada à tecnologia, né? Tem de tudo que vocês imaginarem, mas é claro, é pago, né? A mensalidade é um pouco cara, é um mini curso de inglês e eu gostei bastante de assistir, consegui aprender bacana, porque as aulas os mini cursos de inglês, elas eram assistidas, né, durante a semana. Você tinha que entrar e assistir as aulas, né, e não podia parar. E por isso, conforme a pandemia de coronavírus, ficar em casa, eu não podia, né? Eu tinha que aprender, né, aumentar o conhecimento, eu precisei buscar algo, né? E hoje nós temos, né, a oportunidade de estar acessando a internet, buscando coisas para se fazer, e há muitos recursos que são gratuitos. Claro que se você quiser pagar, tem, mas isso vai do interesse, né, de buscar o seu conhecimento. E nós, por exemplo, no meu caso, eu quero aprender inglês, né, quero aprender espanhol. A gente precisa se esforçar, mas isso vai do esforço de cada um. Por exemplo, isso foi do meu esforço. Realmente, né? Um exemplo por exemplo, nós estamos em casa, né, os surdos, sozinhos, mas nós temos internet, temos tecnologia, nós temos recursos, né? Podemos entrar em sites, buscar dicionários de línguas de sinais, é capaz de eu entrar, por exemplo, buscar tal palavra, estudar, ver qual que é a concordância desse sinal na Libras, buscar adaptação. Nós temos tecnologia para isso hoje, buscar aprender mais. Nós temos, por exemplo, capacidade de buscar esses conteúdos, para, por exemplo, treinar como traduzir legendas, pegar textos, gravar vídeos, ler, melhorar ainda mais em língua portuguesa ou qualquer outro idioma, mas isso vai de cada um, por exemplo, assistir palestras de diversos assuntos, porque tudo isso ajuda, né? Hoje nós temos internet e a internet tem muito conteúdo que nos ajuda de fato, né? Com várias descobertas, pesquisas, mas temos que ler, temos que buscar coisas que nos ajudem a aprender, escrever melhor, mas e se por exemplo, buscar em livros, buscar na internet materiais que podem, né, estar ajudando. Então, sobre isso, né, que o Marcelo mesmo falou sobre a internet, eu estava aqui imaginando
pensando a respeito de como que essa paralisação, né? É difícil, né? As lojas, os supermercados, as farmácias, vários locais estão fechados, mas como que isso, né, reduziu bastante, e a tecnologia hoje propicia isso e facilita, por exemplo, pessoas compras online de medicamentos, de produtos farmacêuticos, alguns serviços que antes nós pagávamos e agora estão mais acessíveis o preço, ou até mesmo alguns serviços estão gratuitos, por exemplo, em relação a cursos, né? E, por exemplo, eu vou falar aqui, por exemplo, sobre morfologia, por exemplo, palestras, né? O que seja palestras em línguas orais ou em língua de sinais, que nós tínhamos dificuldade. E agora as palestras, por exemplo, para mim, estão muito mais claras, eu consigo pegar, eu não tinha antes, né, acesso com tanta facilidade. E hoje, na modalidade remota, eu tinha que dar um jeito de buscar, né, e pensar em cima disso. Tem, né, uma surda que mora em Florianópolis, ela é professora, ela sabe que ela é professora de português, e ela estava falando uma coisa muito importante sobre a modalidade remota. Ela é surda e ensina língua portuguesa com língua de sinais, mas de uma forma particular, por exemplo. Ela criou uma turma remota e está ensinando regras gramaticais, com todos os detalhes, de uma forma visual, para que os surdos possam entender de uma maneira melhor. Os ouvintes, que são professores, podem ver também, aproveitar a didática, o material dela para adaptar isso, daí cresce, se difunde, né? Ouvintes que já sabem língua portuguesa e sabem língua de sinais, mas às vezes só precisam de um auxílio para saber como abordar essa temática com o surdo, né? E para mim isso foi uma experiência gratificante, né? Eu estava vendo algumas lives no YouTube, né, com o meu telefone, e aí uma pessoa, a Olga, ela falou que acha muito interessante o que a Grace Kelly falou sobre o tema na sociedade, das palestras aqui no Brasil e nos países afora, como que essas informações, o contato, a interação, ela falou, a Olga, ela disse o quê? Que é fato, realmente a importância de nós, seres humanos, termos essa interação, né? Não somente viajando esse bate-papo que nós temos, sentimos o quê? Que temos que refletir, nós não podemos agora, por exemplo, viajar, nós precisamos ficar, né, em casa. Então, como que seria essa adaptação que o mundo está precisando fazer hoje com os sites, com a internet, né, como que a internet hoje nos desafia? Porque antes a gente nunca tinha pensado em utilizar, por exemplo, esse aplicativo, a plataforma, o Zoom. E eu estava aqui preocupado, pesquisando como é que eram as configurações, como aprender, configurar o aplicativo, como adaptar e colocar. Porque eu sou professor, eu tenho que me adaptar, eu não posso ficar quieto, eu tenho que fazer meu esforço, eu tenho que me adaptar, né? E, infelizmente, o que acontece é que hoje, infelizmente, nós estamos passando por essa pandemia, né? E nós temos que realmente, a gente tem que abrir nossa janela e olhar para um mundo novo. Nós temos que passar por isso. Nós temos que buscar informação, nós temos que pegar a tecnologia que nós temos. Infelizmente, né, hoje a gente tem que sim se adaptar, mas isso é autonomia nossa. Nós temos que saber lidar com as adversidades. No caso, hoje, né, a pandemia. É isso que você falou, por exemplo, sobre adaptar. Hoje, as nossas vidas, né, elas continuam. Né? A vida precisa continuar, a gente precisa se adaptar. Né? A gente nasce, a gente vai aprendendo, vai pegando as coisas, vai se desenvolvendo. E nós, igual você falou, é realmente sobre essa questão de saltar a janela, olhar, ver o mundo, né? A gente não pode ficar simplesmente só olhando. Nós temos que passar, nós temos que realmente nos esforçar, nós temos que nos adaptar, né? O período de pandemia hoje nos força essa adaptação. Então, nós não podemos estagnar, nós não podemos continuar na mesma. Nós precisamos pegar desse tempo, pegar esse período e fazer mudanças. Nós temos que nos adaptar, nós temos que nos preocupar. É a aula remota, é EAD, nós temos essas possibilidades e temos que aumentar nossos interesses, divulgar ainda mais para a sociedade diversos assuntos, como estamos fazendo com essas lives.
também, de fato, é realmente muito importante na área de doutorado, mestrado, graduação, que os acadêmicos têm que ler o texto, pegar PDF na internet, ler. E é muito difícil alguns alunos que têm umas palavras muito profundas da língua portuguesa, então se sentem desafiados e, poxa, gente, vamos pensar, vamos fazer palestra. E isso ajuda bastante. Então, facilita mais para as leituras. Então, antes tinha muito essa dificuldade. Então, nós ficamos pensando, aquilo nos dá as informações, ajuda bastante isto. Isso dá uma aprendizagem melhor para nós podermos ensinarmos futuramente para os nossos alunos. Então, isso é importante. Bom, agora nós percebemos que o mundo utiliza-se muito das webs para utilizar com línguas. E eu percebo também que um tempo maior que as pessoas estão focadas agora é com o uso da internet, estão obtendo mais informações, estão cada vez mais adquirindo conhecimento e tendo essa aprendizagem. Então, é um momento que se salva-se aplicativos que dá para você ter contato com pessoas de outros países. E isso é muito interessante. Então, esses aplicativos, eles auxiliam com que nós possamos ter contato com essas pessoas. Dá o reforço desse processo comunicacional à distância, ter essa comunicação com conhecer essas pessoas de outros países. E ter essa aprendizagem, como, por exemplo, aprender o inglês, o espanhol, o alemão. E aí nós podemos ter essas informações. Então, através do Instagram e outras redes sociais, que possamos conversar. Também em língua de sinais, em ASL. Nós também podemos, em ASL, nós podemos, ASL sinal, nós temos muitos surdos que temos contato, a gente utiliza dos gestunos e a gente vai utilizando de gestos para poder se comunicar. Então, a internet, ela proporciona esse momento. Então, de pandemia, ela é um desafio que a gente possa aproveitar esses aplicativos para poder nós possamos nos desenvolver. A segunda questão também muito importante é sobre o processo de ensino à distância ou remoto. A área, tem que ser feitas essas adaptações. A metodologia tem que ser adaptada, a dinâmica tem que ser utilizada. É muito importante a gente também compartilhar as dinâmicas, não é somente de ouvinte, é dinâmica, ela não é somente do surdo. As dinâmicas, a dinâmica ela não é de uma mulher, não é um cego. Dinâmica ela é o quê? Ela qualifica o professor. E isso é muito importante. É o momento em que nós nos unimos e interagimos uns com os outros. E isso é importante. E eu fiquei refletindo sobre essa questão da pandemia, sempre reflito sobre como fazer essas dinâmicas, como organizar. O professor Rodrigo, ele falou sobre o processo de ensino dele, como ele utiliza essas dinâmicas, ele ficou pensando, a professora Grace Kelly também falando sobre essas interações, e eu refleti realmente, o professor Rodrigo e a professora Grace também falaram, e o que eles falaram sobre essa dinâmica é muito importante. Nós, enquanto surdos ou ouvintes, nós precisamos nos qualificar para poder estarmos unidos e ali trocar com os nossos alunos, para que o objetivo é que eles cresçam, eles se desenvolvam na língua de sinais e essa difusão da língua. Então, isso é o principal e é o mais importante, é a dinâmica. Então, dentro do mundo, nós podemos utilizar com essa tecnologia corretamente, professor, como o senhor falou sobre essa questão da dinâmica, como a gente fazer isso de uma forma remota. Eu fiquei pensando como seria com esse processo de pandemia e nesse momento eu pensei como seria futuramente, fiquei refletindo como eu seria para organizar esse projeto de uma forma futura, fazer a utilização de materiais, de conteúdos diversificados, organizar que dê
segurança para os alunos, para que eles possam fazer e refletir. Então, antes, eu, enquanto professor, eu preciso me organizar, não é somente ali naquele momento, não, eu preciso antes dessa organização, como, por exemplo, 6 meses atrás, se eu tivesse me organizado, eu poderia ter me organizado para quando chegasse o próximo semestre já dar para os alunos de uma forma mais tranquila, organizando com antecedência, de uma forma remota. Então, o professor ele precisa pensar nessa questão de como vai ser para os seus alunos, como é que ele vai fazer o trabalho, como vai ser utilizada a tecnologia, como ele vai utilizar desse artifício para poder ensinar qual é o momento. Então, isso é necessário. Nós estamos aqui trocando e eu fiquei pensando, é muito legal lembrar da história dos surdos no ensino da língua de sinais aqui no Brasil. Como se deu esse processo histórico, eu me recordo quando houve esse é o aplicativo, que ele tem um polo que é de língua de sinais. E esses intérpretes, eles têm contato com os surdos, que os surdos vão ao médico, então é como se fosse uma videoaula. É como se fosse uma videochamada, perdão. E aí auxilia os surdos. Então, isso é muito importante para os surdos também. Então, falta muitos intérpretes. O governo falta contratar mais profissionais para poder trabalhar nessa tecnologia à distância, desse atendimento com o surdo. Eu lembro também que antes, há 15 anos atrás, eu me recordo que o professor Nelson Pimenta, ele é muito conhecido, vocês conhecem, ele já apresentou muito sobre essa questão da comunidade surda, as pesquisas dele, e eu me recordo que há 15 anos atrás ele mostrou o primeiro celular que dava para fazer videochamada e que poderia ter. Então, há 15 anos atrás, o Brasil todo ficou assim animado. O surdo disse: oba, é o momento, um aparelho que possa ter essa comunicação. Hoje, para nós, já é algo natural, mas há 15 anos atrás aquilo era uma novidade, era algo que nós gostaríamos de ter acesso. Então, a tecnologia cada vez vai mudando e vai crescendo corretamente. Eu lembro que há muitos anos atrás, Nokia, uma marca, eu tive traumas desse aparelho, porque não tinha a câmera, era só mensagens de textos, não havia internet, era só mensagens, e eu tinha medo de muitas vezes mandar mensagem e escrever na língua portuguesa, e antigamente era muito mais difícil o nosso acesso, não havia letras libras, as escolas, o conhecimento era muito básico da língua portuguesa para o aluno surdo, então às vezes a gente mandava uma palavra, como por exemplo, eu vou na sua casa, aí a família já entendia que o amigo ia na nossa casa. Então, a gente tinha que ir cortando as palavras, e com o passar do tempo, hoje, com o uso da tecnologia, auxilia bastante. Nós conseguimos mandar mensagem quando a gente erra ou vê que está de uma forma diferenciada, a gente pode pesquisar lá na internet, no Google, e a gente vê aquela palavra e ela dá outros sinônimos, mostra a imagem, então nos auxilia nesse processo de entendimento. Então isso ajuda bastante. Então a imagem dá para nós o entendimento, e isso é um processo de aprendizagem. Então isso é muito importante. Então é muito bom isso que você falou. Lembra também a tecnologia, o TDD, quando era utilizado, que era para os orelhões. Então, era uma tecnologia também que nós aproveitamos. Também, algumas pessoas falaram, dando algumas informações. Ontem, nós estávamos treinando a nossa live, eu, o Rodrigo e a Grace e a Jamile, nós estávamos conversando sobre como é dar esse processo de contato, como seria. E é muito engraçado
que hoje, com a tecnologia, com a pandemia, nos dá esses desafios de a gente aprender e nos adaptar, como utilizar essas metodologias. E foi muito engraçado, porque ontem, quando nós estávamos interagindo, tendo esse momento de reunião, ontem aconteceu o quê? A Jamile, ela e a Grace estavam conversando entre si, as duas, e eu, Ranzula e o Rodrigo estávamos conversando, nós dois, e eu achei aquilo muito interessante, porque é como se nós estivéssemos presencial, surdos e ouvintes ali na comunidade surda estivessem ali presentes de uma forma bem natural, de longe nós estávamos conversando. Da mesma forma, elas estávamos ontem conversando ali, interagindo, e aí eu fiquei pensando naquele momento que a internet proporcionou a mesma experiência de estarmos juntos. Eu achei aquilo muito interessante, foi uma experiência para mim muito legal, foi a primeira vez que eu tive. E estava ali eu e o Rodrigo ali conversando, nós dois olhando um para o outro e conversando, e como se nós estivéssemos do lado de fora, presencial, tendo aquelas informações. Então foi um momento muito de conhecimento, de aprendizagem para nós. Verdade. Dá tempo de a gente pensar também que é um momento em que dá tempo de a gente ter essas reuniões, explicar, ver como é que dá essas informações. Depois a gente pode ali fechar, ou então, se precisar de alguma coisa mais urgente ou ir para a reunião, a gente não precisa mais, a gente pode simplesmente ligar o computador, ter essa reunião e conversar nas nossas casas. Então, hoje nós estamos aqui nessa live e eu fiquei imaginando como seriam esses desafios da tecnologia. Pelo WhatsApp, dentro do WhatsApp também, tem também as videochamadas que nós podemos utilizar. Aqui em Rondônia nós temos o grupo de WhatsApp de glossário. E dentro tem algumas pessoas que muitas vezes que precisam de algum sinal e aí manda a palavra e aí um colega que está ali faz o vídeo e encaminha. Então isso ajuda bastante, ajuda muito aos intérpretes que não se recordam do sinal. Então é uma forma de auxiliar. Então, nós pensando, essa tecnologia ela também nos ajuda bastante. Não é que nós possamos ter raiva, é um desafio que pode ter o lado positivo, o lado negativo. E isso é importante. A live ela vem para a gente poder compartilhar. O Rodrigo quer complementar alguma coisa? Rapidinho. A tecnologia, ela é um momento em que nós possamos estar ali acompanhando. Então, a tecnologia nós possamos estar ali obtendo novas informações a todo momento. E tem diversas informações, cursos diversificados, na qual nós podemos estar ali presentes. Então, a internet, ela nos proporciona esse momento. Então, ela está sendo um artifício muito forte nesse... Nós estamos aqui e, nesse momento, nós estamos mudando, porque nós estamos preocupados com a inovação. E se futuramente chegar ao uso da vacina já, se a gente vai continuar com as lives ou a gente vai continuar à distância, como vai ser. Então, a gente não pode saber como vai ser o futuro, mas a gente fica imaginando se vai continuar, se não vai. Então, é um momento de ser presencial, se a gente vai continuar tendo essas informações. Isso é algo para a gente repensar. Se futuramente acontecer de ter essa pandemia, acontecer uma outra, a gente não sabe, a gente já tem esse processo de adaptação. A biologia, ela é viva, então o mundo está em processo de modificação, está em processo de construção. Então a gente não sabe se haverá outras pandemias, outras doenças ou não. Então nós precisamos nos adaptar. Alguém mais quer complementar alguma coisa? Nós já estamos quase finalizando, porque do tempo nós havíamos combinado, né? Que seria de 1 hora de live. Eu quero agradecer ao professor Rodrigo por ter aceito e por compartilhar suas experiências conosco, a professora Grace Kelly, por vir
também os dois que são SUS estarem aqui compartilhando conosco. Também quero agradecer aos intérpretes, a Jamile e ao Emanuel, que aceitaram estar participando da live aqui como tradutores, e ao Rodrigo e a Grace, a Jamile também enquanto intérprete, eu enquanto Marcelo. Nós vamos fechar e nós ficamos pensando como seria esses desafios da temática, nós ficamos conversando ali, pensando como seria. Então, nós ficamos ali na torcida que haja mais essa interação, mais experiências, mais direcionamentos, mais temáticas voltadas para a área da língua de sinais, e que esses desafios, de acordo com a pandemia, venham nos fazer a ter mais compartilhamento, que isso não pare. Bom, eu queria falar só um pouquinho algo que eu acabei esquecendo, que era agradecer ao Marcelo Ranzolo pelo convite. Também foi muito importante essa questão da temática para nós podermos apresentar e mostrar sobre o processo de distância remoto. Quero agradecer a Jamile e ao Emanuel por nos traduzirem aqui. Muito obrigada por fazer nosso processo de oralização. Também quero agradecer as experiências de vocês, ouvintes conosco, nos processos a distância remota. Isso é muito importante, a gente ter esse compartilhamento. Isso é importante para a gente. E quero agradecer a Jamile, ao Marcelo e ao Emanuel, que estávamos ali conosco, compartilhando. Bom, nós já estamos quase finalizando. Eu quero convidar a todos vocês para acessar o site da Uni para o Festival de Arte e Cultura, que haverá na Uni. Uma semana haverá apresentações de arte e formas culturais, e lá dentro eu vou apresentar uma curta-metragem sobre a questão da Bela e a Fera. É um conto de fadas e também fala sobre a questão da pandemia, então tem um processo de adaptação. Eu vou apresentar, um curta em língua de sinais, tem legenda em língua portuguesa, em inglês, é acessível. Quero convidar vocês para participarem, acessarem o site da Uni para entrarem e obter também mais informações. Também nós vamos convidar para vocês acessarem as minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. O nome é Marcelo Ranzula Libras. E aí vocês podem acessar os materiais e a gente possa compartilhar as experiências. Quero também convidar vocês, ouvintes que veem os estudos também, que participem, todos vocês, participem nas minhas redes sociais e compartilhem também, porque o importante é nós podermos estar ali interagindo um com o outro, as nossas experiências. Não tem ninguém mais inteligente do que o outro. Nós só estamos ali para obter informações e ninguém é mais inferior ou superior do que o outro. Nós somos diferentes. Então, todos nós possamos estar ali. Peço para vocês compartilharem, possam ali estar interagindo, ok? Muito obrigada. Obrigada por participarem da live. Eu vou esperar vocês lá nas nossas redes sociais, no Festival de Arte e Cultura. Um abraço a todos. Sintam-se todos abraçados.